Boa noite. O Opinião Nacional abre espaço para 2 programas na sequência sobre a Operação Lava Jato. Em foco, os vazamentos de conversas entre procuradores da Força Tarefa e do ex-juiz Sérgio Moro e as implicações jurídicas que podem comprometer a operação e os seus integrantes. Nesta quinta-feira, o futuro da maior operação contra a corrupção do país, na visão do jurista Walter Maierovitch, especialista no fenômeno do crime organizado transnacional e estudioso da Operação Mãos Limpas, que combateu a corrupção na Itália na década de 90 e inspirou a Operação Lava Jato. Nesta terça-feira foi divulgado o primeiro áudio de supostas conversas entre o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, com outros procuradores, e ele teria orientado os colegas a não repercutirem a decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, que derrubou a autorização para o ex-presidente Lula dar uma entrevista na cadeia. A entrevista seria concedida ao jornal Folha de São Paulo em 28 de setembro de 2018. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou! Doutor Maierovitch, boa noite, obrigada pela presença aqui no Opinião Nacional. Boa noite. Para o senhor, há conduta imprópria do procurador Deltan Dallagnol nesse áudio? Olha, fica muito claro que ele obteve uma informação privilegiada. E com base nessa informação privilegiada, ele pede para os seus colegas, seguramente, não realizarem a difusão dela. Então, esse ponto existe. Agora, ele comentar com os colegas em privado, ele sendo o chefe da operação, eu não vejo absolutamente nada demais. Agora, então, o que fica claro, e volto a repetir, é essa informação que ele teve de forma privilegiada, onde ele deixa claro que ele não quer a difusão. E outro ponto, essa saída. Antes eram mensagens via uma rede privada, Telegram, e agora já se tem um áudio. Uma dessas outras conversas que foram reveladas aí na sexta-feira passada, uma delas é uma mensagem do juiz Sérgio Moro, aí sim, para um procurador pedindo para retardarem a inclusão de uma prova, para evitar que o processo fosse para o STF. O senhor vê um problema nessa? Vejo um grande problema com relação a isso. Porque, veja, o juiz fala nos autos e decide nos autos. É uma garantia para ambas as partes que assim seja feita. A partir do momento em que ele entra em contato com uma das partes, e mais do que isso, se for verdade toda essa informação, né, essas mensagens que ele vem negando. Agora, se for verdadeira, essa mensagem é gravíssima, porque o que ele quer? Ele quer que não chegue ao Supremo Tribunal Federal uma informação que, evidentemente, teria utilidade ao Supremo Tribunal Federal para fazer justiça. Só para a gente entender como é que funciona o sistema jurídico brasileiro. O ex-juiz teria alertado o procurador Deltan Dallagnol de que havia faltado uma prova no processo da Lava Jato. O sistema jurídico brasileiro, ele admite que o juiz produza a prova ou isso pode representar um ato ilícito do magistrado? Na fase pré-processual, não é uma fase processual, se vê o quê? Uma tentativa de interferência, em se intrometer no trabalho reservado e exclusivo do Ministério Público. Esse tipo de conduta marca o quê? Uma atuação parcial. Quando o juiz, no nosso sistema, que é na fase pré-processual, que é na fase processual, ele tem que ficar distante dos sujeitos. Quais sujeitos?
o Ministério Público, que é titular da ação penal pública, que representa o Estado com relação ao direito de punir, e, do outro lado, aquele que é acusado e que tem o direito subjetivo de liberdade. É assim que se funciona. E o juiz faz parte disso, sim, é um sujeito dessas relações, mas um sujeito acima das partes, imparcial, e que tem que assegurar, por força constitucional, uma paridade, uma igualdade de tratamento. Se essa mensagem for verdadeira, agora, quer o Moro, quer o Dallagnol, negam autenticidade, veracidade a essas mensagens. Veja, eles focam na existência de um crime, o que parece óbvio, que é o do hacker que invadiu e obteve isso. Isso é crime. A partir do crime, eles se escondem no próprio crime, qual seja a de não vir a público e fazer revelações se as mensagens, uma a uma, linha a linha, são verdadeiras e o que acontece. Então, ora, o ex-juiz Moro não admite, mas ora ele admite. Então, não me parece uma conduta de país civilizado, de gente séria, com seriedade, que, uma vez colocadas as coisas, diz, não, linha por linha, isso é verdade, isso é mentira, isso ocorreu, isso não ocorreu. Não, ele simplesmente se esconde atrás de um crime, o crime do hacker que fez as interceptações, para não falar. Agora, isso, numa democracia republicana, é inadmissível. Agora, sem dúvida, a legislação diz que deve haver equidistância entre o juiz e as partes, mas muitos advogados, muitos juízes têm dito, muitos promotores têm dito que é comum o juiz conversar com o promotor, ou fora dos autos, inclusive, que não há nada de anormal nisso. Se a gente fosse ir por esse caminho, basicamente todos os processos no Brasil estariam contaminados de alguma maneira. O senhor vê dessa maneira? Isso é interessante, muito interessante, porque o juiz é obrigado, com urbanidade, a atender às partes, com educação, com urbanidade. Atender aonde e como. E que tipo de conversa. O juiz é procurado pelas partes para despachar, tá? Para as petições, para despachar. Ele ouve as partes no despacho. Atenção, isto em público, não em privado. Ele escuta, ele reflete, ele normalmente despacha para juntar a petição e para vir à conclusão, para a decisão dele. Isso, volto a dizer, em público, em local público. Aonde? No fórum, no seu gabinete de trabalho, em local aberto e público. Isso é uma coisa. Esse tipo de interlocução absolutamente legítima do despacho, do advogado que vai com o memorial, fala, olha, eu estou ressaltando isso, tem um ponto que eu quero que seja examinado com acuidade. Isso é um tipo de conversa. Outro tipo de conversa é em privado, onde se estabelece uma linha direta entre o juiz e o procurador, que é o caso, entre o juiz e o procurador. E o juiz passa a interferir, a aconselhar. Então, essa conduta é que é a condenável. Agora, querer fazer um cenário, o juiz sempre conversa com o advogado. Sim, é uma obrigação dele receber as partes, obrigação que ele tem que fazer com urbanidade, com cortesia. Uma coisa, não sei se... Para mim é muito claro isso, até porque fui juiz muitos anos. Outra coisa, o juiz ser amigo, sim, é amigo, mas falar do processo. E se ele tiver amizade com o advogado, isso interfere, ele falar do processo, ele se afasta do processo. Então, tem todo um sistema. E nesse sistema, onde eu vejo o furo, é exatamente aí, essa linha privada. Será que os outros advogados também têm a mensagem, têm forma de se comunicar com o juiz em privado? Aí há uma promiscuidade processual e pró-processual. Aproveitando, vamos estabelecer uma linha. Uma coisa é o processo. Outra coisa é o mérito que se está discutindo.
se o réu é culpado ou inocente. Eu não estou tratando disso. Isso é matéria de prova. Mas para se chegar a uma sentença, a uma conclusão, tem um caminho, tem um processo que significa, etimologicamente, uma marcha para frente, uma operação para que o juiz possa decidir, solucionar. A partir do momento que nessa marcha há um tratamento desigual, há atos irregulares, ilegais, esse caminho está maculado por um vício chamado de nulidade. E, no caso, nulidade insanável, porque afeta o quê? A imparcialidade. Agora, a prova, olha, é válida ou não é válida? Se vai devolver o dinheiro ou não se vai devolver o dinheiro? Isso aí é diversionismo puro e de quem não entende absolutamente nada, porque não se vai devolver dinheiro sem origem, não vai se eliminar operações legais. O que se vai fazer é, se houver nulidade, se anular o processo de um certo ponto, e quem anular vai dizer as provas que são aproveitáveis ou não. Se os diálogos possuírem vício de origem, se realmente tiverem sido alvo de criminosos, alvo de hackers, eles podem ser usados como prova em um eventual processo para anular as condenações da Lava Jato, ou não existe essa possibilidade? Vamos ao que diz a doutrina internacional, eu me refiro a países civilizados, vamos à jurisprudência e aqui a questão nossa, da prova ilícita, do uso da prova ilícita. As cortes internacionais, em especial as cortes de direitos humanos, estou me referindo à Corte Europeia de Direitos Humanos de Estrasburgo, da cidade francesa de Estrasburgo. É uma corte europeia com jurisdição em toda a Europa. O que acontece? O processo penal tem dois princípios básicos: não deixar impunes, sem punição, os crimes e não punir os inocentes. É básico. Agora, o que é fundamental para se chegar a isso, e é o princípio informativo do processo penal civilizado, é a busca, atenção, a busca da verdade real. O processo penal precisa de uma verdade real. E se ele não tiver essa verdade, tem o princípio indúbio pro réu. O réu é presumidamente inocente, portanto, indúbio pro réu se absolve. Esse é o processo civilizado, moderno, humano. Então, a busca da verdade real. Como telespectador pensar, de repente, numa interceptação telefônica absolutamente ilegal, onde a pessoa, num outro país que está conversando, se apresenta viva, tá? Com imagem, com voz, e essa pessoa, num processo, é vista como sendo vítima fatal de um latrocínio. Roubo para matar para roubar, de um latrocínio. E ela está viva. Então, se essa interceptação telefônica, se essa imagem que prova o quê? Que naquele processo não se teve a verdade real, que aquele processo é uma verdade formal, fake, falsa, não vai se usar? E aonde que está o princípio garantidor do processo penal como busca de verdade real? O que está sendo muito desagradável para os processualistas, e eu me incluo neles como professor de processo penal constitucional, é o seguinte: se mostra um processo, uma regra civilizada, como é que se informa dos outros países se de repente se leva o carimbo de ser ou fla ou flu? Não se trata de ser de fla ou de flu. Todos, evidentemente, são contra a corrupção, que ofende o Estado democrático, o país se torna uma cleptocracia, como estava ocorrendo no Brasil. Outra coisa é se avaliar a prova, a culpabilidade, mas para isso existem regras. Então, olha, e aí? Vamos imaginar num futebol. O gol foi de mão, mas o juiz não viu, então o gol é válido. Todo mundo sabe que o gol foi de mão, irregular. Então, vamos fechar os olhos para isso? Não. Tudo tem um momento. Eu não sou nem fla, nem flu, mas sou por cumprimento de regras constitucionais de processo civilizatório. E no Brasil, juridicamente, daria para usar essa
prova conseguida ilegalmente. Essa Sim, prova basta ver, por exemplo, a exposição de motivos do jurista Francisco Campos, estamos falando dos anos 40, a exposição de motivos é usado como interpretação doutrinária do Código. O ministro da Justiça faz a exposição de motivos ao Código que entra em vigor. Tá? Então, o ministro Francisco Campos, que era um grande jurista apelidado de Chico Ciência, pelo seu conhecimento, ele diz lá, o processo penal brasileiro se forma pelo princípio da busca da verdade real. Isso é uma interpretação, evidentemente, doutrinária, que é aplicado, por quê? Porque as regras do processo mostram isso e dizem isso. Não existe o processo criminal é tão baseado nesse princípio que ele abre um caminho para um recurso, depois de transitado e julgado de tudo. Ele diz, existindo prova nova, se entra com uma ação de revisão criminal. Quer dizer, vai-se o quê? Se anular aquilo que não é real. Doutor Maierovitch, a gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco, a opinião do jurista Walter Maierovitch sobre o padrão normativo e jurídico da Lava Jato, que prega menos doutrina e mais atuação objetiva de juízes, procuradores e advogados. A gente volta já. De volta com o jurista Walter Maierovitch. Doutor Maierovitch, o ministro Edson Fachin declarou que a Lava Jato trouxe um novo padrão jurídico e normativo aos processos de corrupção no país. Segundo ele, com um pragmatismo que prega menos doutrinas de juízes, procuradores e advogados e mais atuação. O senhor concorda? Mais ou menos. Eu acho que o processo deve ser rápido, evidentemente, não pode ser moroso. O Rui Barbosa já falava que justiça que retarda é uma injustiça qualificada, então o processo tem que, evidentemente, ter uma marcha. No Brasil, nós temos primeira instância, segunda, terceira e Supremo, 4 degraus. Isso atrasa o processo. Se a gente pensar na Operação Mãos Limpas, que dizem que serviu de padrão para a Lava Jato, nós vamos ver em primeiro grau de jurisdição, primeiro grau, não um juiz, não um Moro, mas um tribunal, um órgão colegiado a julgar. Isso, se a gente olhar a Operação Lava Jato, a Operação Mãos Limpas, nós vamos ver uma atuação do pool Mãos Limpas de procuradores do Ministério Público, de magistrados do Ministério Público, porque na Itália a magistratura é única, mas as funções são diferentes. Vamos ver de um lado e qualquer do povo, qualquer um sabe dos integrantes desse pool. Embora aposentado, já todo mundo conhece e sabe, a maioria aposentada. Então, sabe quem é o Antônio Di Pietro, quem é o Savério Borrelli, sabe-se. Porque eles eram os acusadores. Como aqui a gente sabe quem é o Dallagnol, quem são os outros. São os acusadores. Mas ninguém sabe na Itália por quê? Pela atividade discreta e imparcial, quais foram os judicantes, os juízes judicantes que, em primeiro grau, decidiram sobre a Operação Mãos Limpas, sobre o processo. Então, o Brasil já parte por caminhos errados, que nós temos um órgão monocrático, que, de repente, passou a ser visto como o chefe da Operação Mãos Limpas, o juiz a chefiar a Operação Mãos Limpas. Mas as condenações da Lava Jato foram confirmadas e, muitas vezes, aumentadas em segunda instância e revistas no STJ e também confirmadas. Sim, essa pergunta é muito interessante, porque se dá oportunidade para a gente traçar aquela linha de Tordesilhas, usando uma imagem, que é o seguinte: de um lado, o processo, como ele se movimenta, de outro, o que é a prova, o que é o mérito. Se diz, e a gente está, vamos usar uma expressão popular, careca de ouvir, que o Lula foi, no caso do triplex, condenado sem provas.
Se a gente sair daquele, vamos que o processo tenha sido caminhado regularmente com juiz imparcial, vamos analisar a prova, o mérito, que é outra coisa. Evidentemente, nós vamos ver o quê? Um co-réu que admite a sua responsabilidade, assume as penas e denuncia o outro. E se a gente olhar toda a prova indiciária, vai ver que aquela delação, aquela confissão foi corroborada pelas provas. Isto é uma coisa, isto é um mérito. Ou seja, havia provas. Na minha visão, sim. Tem a chamada do co-réu, que se diz colaborador de justiça, mas naquele tempo ainda não era, é chamada de co-réu, e o co-réu diz o quê? Estou falando do Léo Pinheiro. Fala de fatos e que existe prova indiciária a isso. E a jurisprudência do Supremo é tranquila, e de todos os tribunais, no sentido de que, olha, o co-réu que delata, assumindo a sua responsabilidade, mostrando a sua culpa, revelando tudo, isso é admitido. Então, mas Ana, uma coisa é o mérito. Então, se isso foi analisado, se a prova foi analisada, sim, é questão de exame de prova. Mas outro, como o procedimento, os atos processuais, a atuação do juiz foi ou não imparcial, é outra coisa, é uma falha processual. Tanto é, vamos imaginar que se anule o processo, por exemplo, o processo do triplex, se anule. O que vai acontecer? O Lula vai ser absolvido? Não, o processo vai voltar a tramitar. Vai se ter uma decisão de mérito. Agora, a necessidade de se falar, os outros graus de jurisdição, o tribunal regional confirmou, o superior tribunal, sim, mas confirmou, se tudo for verdade, num processo nulo. E o que é nulo, evidentemente, não pode produzir efeitos. Se juízes e procuradores da Lava Jato realmente foram imparciais, como o senhor acredita e está falando, eles deveriam ser julgados e punidos? E de que forma? Dependendo das condições, do tipo de interferência, dessa atuação, não. O Moro já não é mais juiz, já saiu da magistratura, então ele não está mais sujeito a infrações disciplinares, tá? Agora, há que se verificar se isso foi uma conduta criminosa ou não, de favorecimento a uma das partes ou não. Mas isso tem que ser, evidentemente, apurado. No momento, nós estamos com o quê? Com o juiz Moro dizendo que não há veracidade. Ele não admite autenticidade. Tá? E o que faz o procurador Dallagnol? Também não admite a autenticidade. Ora, mas a prova está na mão do Dallagnol. É só ele pegar o celular dele, onde estão as mensagens, e falar, olha, está aqui, eu não disse isso, eu não disse aquilo, eu não disse aquilo outro. Olha aqui as minhas mensagens. Percebe que esse tipo de conduta é um tipo de conduta reprovável. E eu não estou a fazer defesa nem de A e nem de B. Eu estou fazendo a defesa do Estado democrático de direito, do devido processo legal, da Constituição nossa, só isso. Não estou fazendo defesa de criminoso e nem de corrupto, mas tudo tem a sua forma e a sua maneira. Nesses últimos anos, pelo menos muitas pessoas aqui no Brasil veem assim, a única coisa que estava funcionando no Brasil era justamente o combate à corrupção, né? Criminosos, políticos, empreiteiros, grandes empresários sendo de fato julgados e punidos pela primeira vez na história do Brasil. Se a gente tiver uma interpretação muito rigorosa aí dessa relação do juiz e promotor, a gente não pode perder tudo isso e ter um retrocesso enorme no combate à corrupção? Há uma ideia de que tudo se perde, que há um retrocesso. Veja, cooperação internacional foi eficientíssima. Nós tivemos, quer para o lado tucano, quer para o lado petista, quer para o lado do DEM, nós tivemos uma cooperação internacional. A Suíça, que era vista até naquela obra clássica do Jean Ziegler, que é um grande sociólogo, onde ele dizia a Suíça lava mais branco, não é mais assim.
A Suíça hoje é participativa, quer no campo da corrupção, quer no campo do terrorismo, quer no campo do narcotráfico. Ela dá informações. Várias informações chegaram à Lava Jato sem serem pedidas. A Suíça mandou. Então, isso foi um grande avanço e está consolidado. E aquela prova que veio, por exemplo, vamos pegar um político, veio até com a prova do passaporte, com a assinatura. Vamos pensar no caso Serra, por exemplo. Tem prova aprovada, não se joga fora pela janela isso? Não. O que acontece? Tudo isso é aproveitado. O que não pode, e vamos voltar no processo, é a descaracterização do processo, é a desfiguração do processo. De modo a que ele foi errado, então vamos falar, mas os fins justificam o meio. Então, vamos pensar assim, olha, o que faz? Tem gente que exagera. Por exemplo, eu vi um grande jurista ontem no jornal O Globo, escrevendo de uma conversa dele com o ministro do Supremo sobre um caso de grande apreensão de cocaína. Então, o ministro teria advertido os outros, olha, nós já decidimos isso, que o processo está irregular. Agora, o que nós fazemos com a cocaína? Devolvemos? Evidentemente que não. É algo ilícito, objeto de apreensão, e depois o traficante não vai ser um idiota, um estulto, de falar, não, isso é meu. Porque, então recebe a posse e aí é preso em flagrante. Ou seja, o dinheiro que o Estado já recuperou, esse está seguro, esse não seria... Sim, está seguro. Inclusive, quem quiser o levantamento vai ter que fazer prova que aquilo foi legal. E muitos negaram o recebimento do dinheiro. Tá? Vai se devolver? Isso é o tipo do raciocínio de um diversionismo que é um fla-flu. Então, o que você vai fazer? Está aqui o dinheiro, tá? Vamos imaginar que tudo foi anulado. Mas se vai dizer o que é nulo, vai se dizer, não, isso aqui é legal alguém ter dinheiro escondido. Isso é crime, está lá na lei de lavagem, ocultação de patrimônio. Agora, o que ele vai ter que fazer? Então, olha, aqui foi anulado, não se diz que ele está absolvido. O dinheiro está lá e vai ficar apreendido. Jurista Walter Maierovitch, a gente agradece muito a sua participação aqui no Opinião Nacional. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. E amanhã a opinião do ex-procurador da República e ex-integrante da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima. Ele vai falar sobre os resultados da Força Tarefa nos 5 anos de atuação no Brasil e em outros 12 países e os possíveis interesses envolvidos nos vazamentos das conversas entre os integrantes da Lava Jato. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa no YouTube e no aplicativo Cultura Digital. Até amanhã. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã.